Tem dias que o mundo parece gritar ao nosso redor. São tantas vozes, pressões, obrigações, cobranças, e sem perceber, esse barulho todo vai entrando dentro da gente. A alma começa a se confundir, o coração se aperta e os pensamentos viram uma tempestade. O problema não é só o que acontece fora, mas o que isso tudo provoca aqui dentro. Quando o lado de fora está caótico, a gente acha que precisa correr ainda mais, resolver tudo, dar conta de tudo. Mas quanto mais tentamos controlar, mais perdidos nos sentimos. E o espírito começa a se agitar, buscando sentido em meio a tanto ruído. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a gritos. Simplesmente não dá. Essa agitação interna não surge do nada. Ela é o reflexo de uma alma que anda sobrecarregada, que perdeu o ritmo do céu e entrou no ritmo do mundo. E é aí que mora o perigo, porque quando a alma entra nesse compasso frenético, ela se desconecta do que é eterno, perde a direção e começa a andar em círculos. A verdade é que ninguém consegue ouvir a voz de Deus quando está mergulhado em ruídos. A alma precisa de silêncio para respirar, para lembrar quem é, para se reconectar com o que realmente importa. Deus não fala no meio da confusão, ele sussurra no meio da quietude. E é por isso que o primeiro passo não é fazer mais, mas sim parar. Não é acelerar, é aquietar. Porque só quando você se cala por dentro é que começa a escutar o que vem do alto. Só quando a alma se aquieta é que ela se alinha com o propósito. O barulho de fora só perde força quando a gente aprende a fazer silêncio por dentro. E é nesse silêncio que o espírito encontra sentido de novo. É ali, no meio da calma, que Deus começa a falar com clareza. E tudo começa a se alinhar, como se o caos lá fora não tivesse mais poder sobre você. Deus não compete com o barulho. Ele não se impõe, não invade, não força a entrada. A voz dele é como um vento leve que passa pela alma quando tudo está em silêncio. E talvez seja por isso que tantos têm dificuldade de ouvir, porque esperam um trovão. Mas Deus vem, como um sussurro. O céu fala baixo porque quer ser escutado com atenção. E só quem decide desacelerar, desligar o ruído do mundo e aquietar o coração, é que consegue perceber a presença dele se aproximando. Ele poderia falar alto, claro, mas ele prefere a intimidade do silêncio, onde não há distrações, só entrega. Esse é o convite que Deus faz todos os dias. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão, é um chamado. Um chamado para sair do meio da multidão de pensamentos, das urgências da vida e entrar num lugar secreto, onde só você e ele existem. Um lugar onde o tempo para e o espírito respira. A maioria das pessoas vive tão conectada com o barulho que acha estranho quando tudo silencia. Mas é nesse silêncio que Deus revela caminhos, traz paz, cura feridas e renova forças. É ali que você entende coisas que nenhum sermão conseguiria te explicar. É ali que o céu se aproxima. Escutar o sussurro de Deus é como voltar para casa depois de um dia cansativo. É reconfortante, restaurador, verdadeiro. E ele não grita porque quer que você escolha ouvir. Ele quer ser buscado, não apenas encontrado, no acaso da correria. Quando você se permite esse silêncio, começa a perceber que o que parecia confuso se ajeita. O que parecia perdido encontra sentido. Porque a voz de Deus tem esse poder. Ela organiza a alma sem precisar levantar o tom. Mas para isso, você precisa fazer silêncio dentro de si. Vivemos num tempo onde tudo é para ontem. É tanta urgência, tanta cobrança, tanta expectativa, que parece que se você parar por um segundo, o mundo te atropela. Mas o que ninguém diz é que essa pressa toda tem um preço. E o preço é alto. Ela rouba a nossa paz, a nossa conexão com o céu e, principalmente, o nosso sentido de existir. A correria não nos deixa pensar. Você acorda já no automático, corre para resolver o dia, passa por pessoas sem realmente ver ninguém. E quando deita à noite, sente aquele vazio que parece gritar. Será que é só isso? E esse é o grito de uma alma que não foi ouvida durante o dia.
Uma alma que implorava por pausa, por presença, por sentido. A pressa nos ensina a produzir, mas não a sentir. A conquistar, mas não a valorizar. A correr, mas não a perceber o caminho. E assim, a vida vira uma maratona sem linha de chegada. Um ciclo onde quanto mais você corre, mais perdido se sente. Porque correr sem direção é só cansaço disfarçado de produtividade. E o mais curioso é que Deus nunca teve pressa. Ele criou o mundo em 6 dias, mesmo podendo fazer tudo num instante. Porque Ele entende o valor do processo, do tempo da pausa. E é nesse tempo mais lento que Ele age com perfeição. Mas se a gente vive acelerado demais, a gente passa por cima do que Ele quer nos mostrar. A armadilha da pressa não é só física, é espiritual. Quando você está correndo demais, você não escuta a voz de Deus, não percebe os sinais, não entende os nãos que são livramentos. Você só corre. E correr sem escutar é andar no escuro com os olhos fechados. Mas, cedo ou mais tarde, vem o tropeço. Por isso, aquietar-se não é fraqueza, é sabedoria. É ter coragem de sair do ritmo do mundo e entrar no ritmo de Deus. Porque só quando desaceleramos é que começamos a ver com clareza, sentir de verdade, ouvir com profundidade. E é aí que o Espírito encontra novamente o seu rumo. Muita gente confunde aquietar com desistir. Acha que quando você para de correr, de lutar, de forçar as coisas, é porque você perdeu. Mas aquietar não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Porque só confia de verdade quem consegue soltar, descansar e esperar o tempo certo sem se desesperar. Desistência é quando você entrega os pontos, quando o medo vence, quando você larga tudo por não acreditar mais. Mas aquietar é diferente. É quando você entende que já fez tudo o que podia e agora é Deus quem vai agir. É uma atitude de entrega, mas com esperança. É soltar o controle sem soltar a fé. Quando o coração está agitado, a gente quer resolver tudo na força do braço. Quer empurrar portas, provar valor, correr contra o tempo. Mas a verdade é que as maiores vitórias da vida não vêm quando a gente força. Elas vêm quando a gente confia, descansa e deixa Deus ser Deus. E não é fácil, eu sei. A mente grita, a ansiedade cutuca, o medo tenta convencer você de que precisa fazer algo agora. Mas nesse momento, o mais poderoso que você pode fazer é aquietar. Porque confiar é um ato ativo. É você escolher todos os dias, silenciar os ruídos da dúvida e crer que Deus está trabalhando nos bastidores. Aquietar é tirar o peso das suas costas e colocar nas mãos daquele que tudo pode. É entender que descansar no Senhor não é ser passivo, é ser sábio. É saber que tem coisa que não está nas suas mãos, mas nunca saiu do controle dele. E isso traz alívio, traz paz, traz direção. Quando você aprende essa diferença, o peso diminui. Você começa a respirar melhor, a viver com mais leveza. Porque sabe que não precisa se desgastar tentando fazer o que só Deus pode realizar. E nesse lugar de confiança, milagres acontecem. Não porque você correu mais, mas porque soube aquietar na hora certa. Existe um lugar onde o barulho do mundo não alcança, onde o caos lá fora não tem acesso. Esse lugar não é geográfico, não tem endereço físico. Ele mora dentro da gente, bem no fundo da alma. É o esconderijo secreto, um espaço sagrado, onde o Espírito encontra refúgio, onde Deus sussurra verdades que ninguém mais consegue dizer. Nesse esconderijo, a alma se despe. Todas as máscaras caem, os disfarces da rotina são deixados do lado de fora, e só sobra você, com sua verdade, sua dor, suas dúvidas e sua sede de paz. Ali, você não precisa parecer forte. Ali, você é só filho, só humano, só coração pulsando em busca de descanso. E é justamente nesse estado de entrega que o Espírito começa a se fortalecer. O silêncio desse lugar é diferente do silêncio do mundo. Não é vazio, não é solidão. É um silêncio cheio da presença de Deus. Um silêncio que abraça, que cura, que limpa as feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas. Deus usa esse silêncio
como uma ferramenta. Ele fala sem palavras, age sem alarde e transforma sem precisar fazer barulho. A maioria das pessoas foge desse esconderijo porque teme o que vai encontrar ali dentro. A correria do dia a dia virou uma fuga emocional. É mais fácil estar ocupado do que estar presente. Mais fácil correr do que sentir. Mas o espírito só amadurece quando você para, encara, escuta. E nesse confronto com a própria alma, Deus começa a trabalhar de forma profunda. É nesse esconderijo que você entende que não está sozinho, que tem alguém maior cuidando dos detalhes que você não vê, que mesmo nos dias em que tudo parece parado, o céu continua em movimento. O esconderijo secreto não é um lugar de fuga, mas de encontro. Encontro com você mesmo, encontro com o propósito, encontro com Deus. É um espaço de cura, mas também de estratégia. Deus não te leva para esse lugar só para te consolar, mas para te preparar. Muitas vezes é ali que nascem decisões importantes, respostas que você tanto esperava, forças que você já achava perdidas. O que parece pausa, na verdade, é preparo. O que parece silêncio é direção. E quando você sai desse lugar, volta diferente. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora você tem uma paz que não veio do mundo, veio de dentro, veio do alto. E quem carrega essa paz no peito enfrenta qualquer tempestade com os olhos firmes e o coração seguro, porque já aprendeu o segredo. O verdadeiro abrigo está dentro de si, onde Deus habita em silêncio. Tem momentos na vida em que o céu parece mudo. Você ora, busca, espera e nada acontece. É como se Deus tivesse se calado. E esse silêncio machuca, confunde, gera dúvida. Mas o que parece ausência, muitas vezes é só um teste. Não um teste para provar algo a Deus, mas para revelar algo dentro de você. Até onde vai sua confiança quando Ele não responde do seu jeito? A gente foi acostumado a associar a presença de Deus com emoções, sinais, respostas rápidas. Mas a verdade é que Deus também fala no silêncio. Ele não desaparece quando se cala. Ele só está te ensinando algo que não dá para aprender com barulho. A maturidade da fé. Crer sem sentir. Continuar mesmo sem entender. E confiar mesmo quando o coração está inquieto. É nesse silêncio que a alma se revela. Quem você é quando o milagre não vem? Quando o plano parece travado? Quando a promessa parece distante demais para acreditar? É fácil confiar quando tudo está dando certo. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando você escolhe continuar, mesmo sem ver o próximo passo. Isso não é fraqueza, é fé refinada. Deus se cala porque sabe o que está formando em você. E Ele sabe que existem respostas que só fazem sentido depois de um tempo. Se Ele falasse agora, talvez você não entendesse. Talvez até desistisse. Mas no silêncio, Ele está preparando sua estrutura, limpando suas motivações, te ensinando a depender menos do externo e mais dele. E é nesse processo que você descobre algo poderoso. O silêncio de Deus nunca é abandono. É direção, disfarçada. É resposta em forma de espera. Ele não está longe, ele está perto como nunca, só que trabalhando num nível que seus olhos ainda não alcançam. E quando a hora certa chega, tudo faz sentido de uma vez. O que antes era dúvida vira testemunho. Por isso, quando o céu se calar, não desista. Não pare de orar, não pare de buscar. Continue caminhando, mesmo que em silêncio, porque nesse deserto de palavras, Deus está regando sua fé com algo muito mais profundo do que respostas. Ele está te ensinando a ser firme, mesmo sem garantias. A confiar não pelo que vê, mas por quem Ele é. No final das contas, o silêncio de Deus é um convite. Um chamado para você mergulhar mais fundo, sair da superfície da fé rasa e entrar num relacionamento real com Ele. Um relacionamento que vai além do que Ele pode fazer. É sobre quem Ele é. E quando você entende isso, percebe que até o silêncio dele é cheio de amor. Tem uma hora em que o corpo até continua andando, mas a alma já está pedindo socorro. A rotina vira automático. O coração se cansa e o espírito começa a gritar baixinho por uma pausa. Não é fuga, não é fraqueza. É um chamado. O tempo de desacelerar chega para todo mundo.
E quem ignora esse chamado acaba se perdendo de si mesmo. A gente aprendeu a se medir por produtividade. Quanto mais faz, mais vale. Quanto mais corre, mais parece estar vencendo. Mas o espírito não funciona assim. Ele precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de tempo com Deus. Sem isso, ele se esgota. E quando o espírito se apaga, a vida perde o brilho, perde o rumo, perde o sentido. Desacelerar não é desistir dos sonhos. É cuidar da fonte de onde eles nascem. Porque se o coração estiver doente, até as vitórias vão parecer pesadas. O descanso não é luxo, é necessidade. E o tempo com Deus não é algo que a gente encaixa na agenda. É o centro de tudo. É ali que a visão se renova, que o fôlego volta, que a força verdadeira aparece. O espírito, quando não é ouvido, começa a dar sinais. Primeiro vem o cansaço sem explicação. Depois, a falta de motivação, o vazio, a angústia, a sensação de que nada mais faz sentido. E se você não parar para escutar, essa voz interior vai sendo abafada até desaparecer. Mas quando você decide desacelerar, tudo começa a se realinhar. Deus não te quer esgotado. Ele te criou para viver com leveza, com direção, com paz. E às vezes, o maior passo de fé não é avançar, é parar, é reconhecer que precisa recarregar, que precisa respirar, que precisa voltar para a fonte. Porque viver correndo sem propósito é só gastar energia à toa. Mas viver no ritmo do céu é andar com propósito e paz. A pausa também é lugar de estratégia. É onde Deus te mostra caminhos que você não veria na pressa. É onde Ele cura, restaura e dá instruções claras. É onde a mente desacelera e o espírito assume o volante. E quando você volta a andar, volta com mais firmeza. Não porque descansou o corpo, mas porque reacendeu a alma. Então, se o seu interior estiver pedindo uma pausa, não ignore. Escute. Pode ser o próprio Deus tentando te encontrar nesse silêncio. Ele não precisa de pressa para agir. Ele precisa de espaço. E às vezes o espaço que falta é aquele que você mesmo não tem dado a Ele dentro de você. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não grita, não invade, não força a entrada. Ele fala manso, fala no íntimo, no lugar onde o barulho não alcança. Mas para ouvir essa voz é preciso aprender a escutar. E escutar não é só parar o corpo, é acalmar a alma, é se esvaziar do excesso, silenciar a mente e abrir espaço para o que vem do alto. Tem gente que diz que nunca ouviu Deus, mas vive com a cabeça cheia, o coração ansioso, sempre na correria. A voz dele não ecoa no meio do caos. Ela sussurra quando o espírito aquieta. E esse sussurro tem poder. Um sussurro de Deus pode mudar tudo. Uma palavra dele, no momento certo, pode curar traumas, restaurar sonhos, reacender a fé. Escutar a Deus é um exercício de entrega. É reconhecer que nossas opiniões, urgências e planos nem sempre são a prioridade. É colocar tudo isso no altar e dizer: fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. E ele fala. Pode ser através de um versículo que salta aos olhos, de uma música que toca diferente, de um silêncio que conforta mais do que 1000 palavras. Mas para escutar, você precisa estar disponível. Deus não fala por vaidade, Ele fala para direcionar. E só escuta quem está disposto a obedecer. É por isso que às vezes Ele se cala, para ver se sua busca é sincera, para ver se você quer realmente ouvir ou só confirmar o que já decidiu. A escuta verdadeira exige humildade, exige rendição. Quando você se dispõe a ouvir, algo muda dentro de você. A confusão dá lugar à clareza, o medo dá lugar à paz, e as decisões que pareciam impossíveis começam a fazer sentido. A direção de Deus não vem com mapas detalhados, mas com segurança no passo. Você sente que não está mais sozinho, porque agora caminha ouvindo a voz do Pai. O chamado à escuta é constante. Ele está sempre falando, mas poucos estão dispostos a parar para ouvir. A pergunta é: você está pronto para escutar? Está disposto a abrir mão do controle, do barulho, do ego, só para se encontrar com Ele em silêncio?
Porque quando essa escuta se torna hábito, a vida muda de tom. Tudo ganha mais propósito, mais paz, mais presença. Então, se hoje tudo parece confuso, talvez seja a hora de calar um pouco, de desligar as distrações, respirar fundo e dizer: Senhor, estou aqui. Me ensina a ouvir. Porque a resposta que você tanto procura pode não estar no que você faz, mas no que você está ignorando. A doce e poderosa voz de Deus chamando pelo seu nome. A confiança verdadeira nasce no invisível, onde a gente não vê, não toca, não entende direito, mas sente. É como plantar uma semente na terra e não ver o broto por dias, semanas, até meses. Você não tem a certeza do que vai acontecer, mas escolhe regar, cuidar, esperar. É nessa espera silenciosa que a fé se fortalece, cresce, vira algo real dentro da gente. Quando a vida não entrega respostas claras, quando o futuro parece uma tela em branco, é o momento exato para exercitar essa fé invisível. A maioria quer provas, sinais gritantes, certeza absoluta. Mas Deus convida a confiar mesmo quando tudo parece incerto. Porque é no invisível que Ele trabalha. É no invisível que Ele escreve as histórias mais lindas, que prepara os milagres mais incríveis. A confiança no invisível não é fácil. Ela exige coragem. Porque a gente precisa abrir mão do controle e do medo do desconhecido. Exige uma entrega diária, uma decisão de dizer: eu acredito mesmo quando o coração vacila, mesmo quando a lógica diz o contrário. É um convite para soltar as mãos e deixar Deus guiar, mesmo sem enxergar o caminho completo. O coração que aprende a confiar no invisível começa a ver a vida de outra forma. Cada desafio deixa de ser um obstáculo e vira uma oportunidade de crescimento. Cada silêncio do céu vira uma lição de paciência. Cada espera vira preparo. A fé se torna um escudo, uma força interna que ninguém pode tirar. Porque não depende do externo. Depende de um Deus que é fiel mesmo quando não sentimos. Essa fé invisível cria raízes profundas. Ela é como uma âncora no meio da tempestade. Você pode não entender tudo. Pode até se sentir perdido às vezes. Mas sabe que algo maior está segurando você. E essa segurança traz paz, mesmo no meio da confusão, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Confiar no invisível é um ato de amor e coragem. É se entregar ao mistério que Deus traz, acreditando que o que está escondido será revelado no tempo certo. É uma jornada que transforma o coração e prepara a alma para receber o extraordinário que Ele já está preparando para você. E no final dessa jornada, quando você olhar para trás, vai perceber que nada foi em vão, que cada momento de silêncio, cada lágrima, cada espera, fez parte de um plano perfeito, onde o invisível se tornou visível e o impossível se tornou vitória. Existe um espaço dentro da gente onde as palavras de dúvida ficaram gravadas, um lugar onde ouviram que você não seria capaz, que o sonho era impossível, que não havia jeito. Mas Deus escolhe justamente esse lugar para escrever sua maior história de superação. Porque a vitória tem um sabor diferente quando vem daquilo que parecia improvável. É no terreno das incertezas, das rejeições, que Ele planta a força para você florescer. Quando alguém duvida de você, essas vozes podem parecer pesadas, quase como uma âncora tentando te puxar para baixo. Mas é justamente aí que a fé mostra sua força maior. Deus usa essas dúvidas como combustível para acender a chama da persistência dentro do seu coração. É como transformar pedra em alicerce. Tudo que parecia limitar vira base para sua conquista. A vitória no mesmo lugar onde duvidaram não é só uma conquista externa, é uma revolução interna. É silenciar a voz da insegurança, da crítica que vem de fora e de dentro. É abraçar o amor e a confiança em Deus, mesmo quando o cenário diz o contrário. É olhar para aquele espaço marcado pelas cicatrizes da dúvida e enxergar que ele é o solo mais fértil para o milagre acontecer. Nessa jornada, a resistência se torna treino, o medo vira aprendizado, a luta se transforma em vitória. E quando você chega lá, não é só para mostrar que venceu, mas para provar que com Deus não existe limite, que a fé abre portas onde a razão só vê paredes, que a força verdadeira nasce da entrega, da persistência
e do amor inabalável de quem nunca te deixou sozinho. E essa vitória tem um significado maior. É um testemunho vivo para quem duvidou, para quem desacreditou e para você mesmo. Ela mostra que a opinião dos outros não define o seu valor, que a verdadeira força está em continuar mesmo diante do não, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da dor. Vencer no lugar onde não acreditaram é gritar para o mundo e para você mesmo que o impossível é só um degrau para quem tem fé. Mas essa vitória não vem fácil. Ela exige coragem para enfrentar as próprias limitações, para resistir às tempestades internas e externas, para manter o olhar fixo em Deus quando tudo parece desabar. Exige paciência para esperar o tempo certo, confiança para seguir mesmo sem entender e humildade para reconhecer que sozinho você não chegaria tão longe. No final, a maior glória não está só no que o mundo vê, o troféu, o reconhecimento, o sucesso, mas no que aconteceu dentro de você, no coração que se fortaleceu, na alma que se curou, no espírito que aprendeu a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa transformação é o verdadeiro prêmio, o legado que fica, e a razão pela qual a vitória no lugar da dúvida é tão doce e inesquecível. E quando você se levantar naquele mesmo lugar onde disseram que não conseguiria, vai sentir uma paz profunda, uma certeza que vem de dentro, um amor maior que tudo que passou. Vai olhar para trás e agradecer cada lágrima, cada queda, cada momento de dúvida, porque tudo foi parte do processo que te preparou para ser exaltado, exatamente onde ninguém acreditou que você pudesse vencer.